Já se foi o tempo que na mochila de aula havia caderno e caneta. Com as constantes mudanças tecnológicas, o celular também passou a ser material escolar. Segundo o Ibope, quase 24 milhões de jovens entre 18 e 24 anos possuíam pelo menos um aparelho celular em julho de 2015. Nessa faixa etária, muitos estão na faculdade e correm riscos de uma interpretação errônea da liberdade institucional vivida nessa fase. Manter a atenção do aluno e usar o celular em momentos certos. Esses são desafios de muitos professores universitários. No programa de hoje, vamos falar sobre o uso do celular como ferramenta pedagógica. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar claramente o uso do celular. Para que você vai utilizar o celular? Se for para recurso didático, se for como uma ferramenta didática, não vejo o menor problema disso. Se for para utilização de redes sociais, atendimento de chamada, enfim, troca de SMS, bate-papo, eu já acredito que não é uma boa utilização. A gente tem que verificar o seguinte: como é que se dá essa relação do professor e alunos em sala de aula, né? O que eu faço, por exemplo, eu faço um processo dialógico com os alunos. A matéria, ela é construída com os alunos. É claro que ela tem uma linha, uma espinha dorsal, mas o processo, ele é desenvolvido durante o semestre num diálogo com o aluno. E para haver diálogo com o aluno, é preciso que ele esteja atento à aula, é preciso que ele tenha um interesse e uma vontade de participar da aula. O uso consciente desse tipo de ferramenta deve ser lembrado sempre. A orientação correta é importante para que o aluno não ceda às tentações das redes sociais. Várias razões, assim, nenhuma delas pedagógica. Por quê? Porque o professor rejeita. Quem rejeita o celular não é o aluno, quem rejeita é o professor, quem rejeita é a escola. Quem tem que repensar a posição é a escola. É como se, de repente, vamos imaginar que, de repente, nós tivéssemos pessoas nascendo com um membro a mais ou uma deficiência, então a gente vai parar de ensinar as pessoas porque elas são diferentes. Não é o aluno mexe no celular porque aquilo faz parte dele, é como mexer na mão, é como mexer na cabeça, é como mexer no papelzinho, é como mexer em qualquer coisa. Agora, a dispersão não é novidade. O aluno dispersa, o aluno se desconcentra e a condução do aluno ao conteúdo da aula sempre foi uma tarefa do professor. Eu acho que deve existir um respaldo legal, né, para aquele que deseja pedir ao seu aluno que não utilize o celular antes da aula. Ele precisa verificar na legislação se tem algum tipo de normativa que permita recolhimento. Eu desconheço que exista uma normativa que permita esse recolhimento. Nos concursos públicos, eu acredito que exista, porque a gente entrega o celular, eles etiquetam, colocam os nossos nomes, identidades e depois entregam no final da prova. Para uma aula expositiva, num curso, numa graduação, eu desconheço que a gente tem essa permissão de recolher. Eu acho que a gente pode orientar que desligue ou que deixe sem som, que retire totalmente, deixe no silencioso. Já é uma grande ajuda você pedir para deixar no silencioso. A gente tem o tempo todo exemplos de que os sons diversos dos aparelhos vão atrapalhar. Os alunos ficam com o celular em cima da mesa. Eu muitas vezes peço para que eles olhem, eu sou professora de linguagem e argumentação, então muitas vezes eles precisam olhar o significado de uma palavra, então eles usam o dicionário pelo telefone. Eu, por exemplo, posto meu material num grupo fechado no Facebook. Todas as minhas turmas possuem um grupo no Facebook. Então, muitas vezes eles pegam o material, acompanham pelo celular, porque não conseguiram imprimir ou por algum motivo. Então, eu faço esse uso. Eu acho que o telefone, a tecnologia, ela deve, sim, ser utilizada, mas ser utilizada para determinado fim. E não ser utilizada para o aluno estar no WhatsApp ou no Facebook, porque a questão toda hoje em dia nós recebemos muitas informações. Então o aluno, ele recebe informação do professor, ele recebe informação do WhatsApp, ele recebe informação daquela postagem que ele publicou no Facebook, que ele está esperando saber quantas curtidas aquilo vai receber. Então ele fica ansioso, uma ansiedade do sujeito, querendo saber, querendo pegar, querendo olhar, mas eu mandei uma mensagem, eu quero saber a resposta. E ele acaba deixando de dar atenção para aquele momento, que é o momento em sala de aula, que é o momento de troca de informações, de conhecimento. Porém, muito mais que vilão e inimigo dos educadores, aparelhos eletrônicos e internet podem ser grandes aliados.
Com criatividade e auxílio, a interatividade chama a atenção dos universitários e impulsiona o aprendizado. A resistência dos professores, a resistência da sociedade com relação ao celular é uma coisa assim, todo mundo quer celular, né? Mas todo mundo resiste. Existe uma lei de 2008 que proíbe celular na sala de aula. Tá? Essa é uma coisa assim que me espanta muito, pois se é uma ferramenta de comunicação e se a sala de aula deve haver interação, uma ferramenta de comunicação, sim, uma coisa ótima para uma sala de aula. É o que a gente chama de metodologia ativa, né? É ensinar o aluno a pesquisar em sala de aula usando as novas tecnologias. Professores mais familiarizados com dispositivos móveis e com treinamento adequado podem tornar a sala de aula um espaço onde celulares devem estar sempre ligados. Você tem um celular para você trocar entre os alunos, trocar dificuldade. Olha, eu não entendi o trabalho que era para fazer. Ô professora, como é que é? Como é que esse trabalho não estamos entendendo direito? E o professor dá alguma dica, né? Uma coisa rápida, né? Quando, se você numa sala de aula, no mínimo que você vai encontrar o professor é no dia seguinte, né? E o celular faz com que essa interação, essa comunicação se dê de uma maneira bem rápida, como as coisas de hoje são. Tirar o celular de uma pessoa cada vez mais digital é desmembrá-la. E você não pode cortar a mão do aluno porque ele escreveu um bilhete que não é condizente com a aula. Você também não pode arrancar o celular do aluno. Você tem que conduzir a mão do aluno, conduzir esse celular. Dosada na medida certa, o aparelho celular pode ser grande aliado da educação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse uva.br/tvuva e confira toda a série do Pedagogia em Ação.